noite, Lagoinha. Meu Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, Lagoinha? Meu Deus. Nessa noite, apenas vamos dar continuidade a tudo aquilo que Deus já está falando. Alguém crê que Deus já falou nessa noite aqui? Mas Ele ainda quer falar na tua vida. Deus ainda quer te conduzir a um propósito, a um entendimento. E eu estava ali adorando o Senhor, e eu sentia fortemente no meu coração que há um perdão de Deus sobre essa casa, porque por meio da cruz de Cristo nós fomos perdoados. Quantas das vezes nós andamos em meio a tantas culpas? Quantas das vezes nós nos colocamos e nos crucificamos? Dizemos que nós não somos dignos, que nós não podemos. Mas deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. O preço já foi pago, Lagoinha, Rio Grande. Ele quitou a minha e a sua dívida naquela cruz. Está tudo pago. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Vamos para o texto. Se o Paulo conseguir colocar para mim aqui, Mateus, capítulo 27, versículo de número 45. Mateus, capítulo 27, versículo de número 45. Você que pode acompanhar, vem comigo aqui nessa noite. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eu gostaria que você repetisse isso comigo, esse último trecho, como o centurião disse, Lagoinha, Rio Grande. Vamos dizer numa só voz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Glórias ao Senhor. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós sabemos, temos plena convicção que sem Ti nós não seríamos nada. Se não fosse a Tua presença, se não fosse o Teu amor, se não fosse, Pai, a Tua graça, nem aqui nós chegaríamos. Mas a Tua bondade, a Tua misericórdia, que nos seguem todos os dias da nossa vida, nos trouxe e nos conduziu até esse lugar, Jesus. Pai, abraça a cada um nessa noite e começa a falar
tudo aquilo que nós precisamos ouvir neste lugar, porque sabemos que não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação, Pai. Ei, já não há mais fardo, já não há mais peso, já não há mais culpa sobre cada um nessa igreja, porque o Senhor subiu, o Senhor aos céus, o Senhor deu risada da cara do inferno, porque venceste a morte naquele grande dia. Obrigado, Jesus, pela preciosa vida de cada um, de cada rostinho, de cada pessoa que chegou aqui nesse lugar. Foi por cada um de vocês que Ele se entregou, porque antes que amássemos a Ele, Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer em Mateus, nos capítulos finais, 27, que Jesus, ele brada de uma alta voz. Era um tempo que estava em trevas, o Filho de Deus estava sendo morto, já não restava muita energia para ele, não restava mais tantas respirações, e nesse momento, Jesus, ele começa a sentir o peso de cada um dos pecados. Ele começa a sentir a dor que nós sentimos, ele começa a sentir o peso dessa vida como nós sentimos. Ele começa a estar atordoado ali naquele lugar, a ponto dele declarar, que eu possa ser um dos últimos suspiros dele, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque Jesus sentia ali agora não como um Deus, mas como um filho, que sente o poder do abandono, o peso do pecado, o peso do erro, a consequência, que muitas das vezes nós colocamos diante dele naquela cruz. E naquele momento de dor, e naquele suspiro de dor, ele entrega o seu espírito ao Pai, aonde está tudo consumado. Mas lembra que nós lemos aqui, que aquele período era um período de trevas, desde as 3 horas da tarde. O céu, ele se fechou ali, virou uma noite em pleno dia, e muitos ali que gritavam, crucificam, muitos ali que zombavam daquele momento, muitos ali que choravam por aquele momento, começaram a ter uma percepção do ambiente, começaram a perceber tudo aquilo que estava acontecendo. E quando Jesus, ele diz que está consumado, começou a acontecer algumas coisas diferentes naquele lugar. Alguns que estavam ali, como aquele centurião, começa a perceber que houve um terremoto. A Bíblia vai descrever, imagine esse momento, de quando Jesus, ele se entrega naquela cruz do Calvário. Há um tremor de terra muito forte, um terremoto acontecendo. Os céus já estavam escuros, já não havia o sol, já não havia a luz do dia. A ponto das pedras, das rochas, de tudo aquilo que estava acontecendo, começarem a se fender, começarem a se partir. E eu posso imaginar naquele momento, eu não sei se você tem essa percepção, mas imagina você num ato de crucificação, num ato onde estava ali uma multidão, alguns gritando, bem feito, alguns dizendo, é isso aí, ele merecia, outros chorando, porque sabia que ele era justo, ele não poderia passar por aquilo. Mas no meio desse movimento todo, a terra começa a tremer, as pessoas tentando ali se permanecer de pé, as pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Mas essa mesma palavra que nós lemos, vai dizer que nesse momento,
enquanto todos olhavam e os olhos estavam todos para aquela cruz do Calvário, lá no templo, lá onde eles adoravam, lá onde eles reconheciam como o Santo dos Santos, a Bíblia vai dizer que o véu que separava, o véu que dizia quem podia e quem não podia, o véu que dizia aquele que era digno e aquele que não era digno, o véu que dizia que aquele que poderia acessar a face de Deus e aqueles que não poderiam, pois seriam fulminados, esse mesmo véu, ele se parte do alto até embaixo. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Todos aqueles que não tinham acesso pelo pecado de Adão, Jesus rasgou o véu e disse: eis agora, o diabo achava que eles permaneceriam distante, o diabo achava que você ficaria longe, mas Jesus na cruz rompeu toda a distância que nós estávamos do céu e disse: agora tem acesso, agora tem acesso, agora ele entra nos santos dos santos. Ei, querido, quando nós chegamos aqui até esse lugar, talvez você entrou aqui dizendo: eu nunca fiz nada de bom, eu nunca fui uma boa pessoa, eu cometi muitos erros nessa vida, abandonei pessoas, feri pessoas, muitas das vezes eu neguei esse Jesus, muitas das vezes eu deixei de lado tudo aquilo que Ele tinha como propósito para mim. E quantas das vezes você chega em ambientes e você acha: esse ambiente não é para mim? Talvez pela sua situação financeira, talvez por aquilo que você tem de estudo, talvez porque você veio de uma família, de um lar completamente disfuncional e você acha que nunca vai poder construir algo que funcione. Quantas das vezes nós não nos achamos dignos de receber tantas coisas, de construir um lar, construir uma família, de ter um emprego digno, de ter uma nova história, de ter mais uma página sendo escrita, não pelas nossas mãos, mas pela mão daquele que tem todo o poder para fazer e efetuar. Mas eu quero te lembrar que no ato daquele véu sendo rasgado de alto a baixo, a sentença que foi dada contra a sua vida, aquelas bocas que disseram algo ao teu respeito, aqueles que disseram que os seus sonhos não seriam mais realizados, ou que você nunca viveria uma nova história, Jesus do alto daquela cruz, Ele estabeleceu algo poderoso. O que, Felipe? Ele disse: aquele que o mundo deixava para fora, eu trago para dentro. Aquele que as pessoas disseram não conseguirá, eu aproximo dizendo: vem, porque a presença de Deus é para você. A presença de Deus é para você. Porque no Antigo Testamento, se você recapitular comigo, só o sacerdote ele poderia entrar no Santo dos Santos. O único que tinha comunicação dentro ali do templo era o sacerdote. Porque no Antigo Testamento apenas havia uma comunicação. Ou era por meio do profeta, ou era por meio do rei, ou era por meio do sacerdote. Só que tanto o rei como o profeta, eles não eram dignos e nem chamados para oferecer sacrifício a Deus. E por que eu quero trazer esse entendimento? Porque a única forma de se perdoar pecados no Antigo Testamento era por meio do sacrifício. Então o único que poderia dizer quem seria perdoado, quem seria digno, quem poderia viver uma nova história, era o sacerdote. Porque nós tínhamos que ir até um sacerdote
e dizer: olha, oferece sacrifício para mim, porque eu sou pecador, eu errei, eu caí, eu não sou digno, eu deixei os planos e os desígnios e os propósitos de Deus de lado, eu quis viver a minha vida, eu quis viver os meus desejos, eu pisei na jaca, eu chutei o balde, e agora como é que eu faço? Então eu tinha que me reportar ao sacerdote. E se o sacerdote não quisesse, Felipe, você nunca seria perdoado. E se o sacerdote não fosse com a minha cara, você nunca teria uma nova história. E se o sacerdote olhasse para mim, como olhou para Ana, dizendo: você é uma bêbada, você não é digna, você uma hora desse dia está falando nada com nada, você voltaria para sua casa, recolheria sua insignificância, e ficaria marcado por toda a sua vida. Mas Jesus disse: não é possível que eles vivam assim. Eu não vou me entregar em vão. Então, se eu tenho que me entregar para que eles tenham uma nova história, assim será feito. Rasga esse véu. Aquilo que eles não podiam ver, eles vão ver. Aquilo que eles não podiam acessar, eles vão acessar. Eles não dependem mais de homens, porque eles têm acesso direto ao trono da graça. Você tem acesso, meu querido. Você tem acesso agora ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você não é mais um fracassado, você não é mais um perdido. Sabe o que você é? Você é um filho amado. Você é um filho que foi comprado com um alto preço. Não foi por qualquer valor. Você tem um valor. Talvez disseram para você que você não vale nada, mas deixa eu te dizer, na cruz diz que você vale o sangue de Jesus. Eu não sei se é muita coisa para você, mas se alguém falou para você e você chegou hoje dizendo: falaram isso, aquilo e tudo mais de mim, deixa eu te dizer uma coisa que Deus manda te dizer. Deus falou que você vale um preço, e o preço é o sangue do Filho de Deus. Se tem algo mais valioso eu não sei, mas você é maior que ouro, você é maior que diamante, você não tem valor que esse mundo pague. Talvez você nunca se imaginou assim, né? Dá uma olhadinha para o lado. Esse precioso vale o sangue de Jesus. Essa coisa linda que está do seu lado, maravilhosa, cheirosa, cheiroso, com um sorriso largo, ele tem um valor alto, não é qualquer valor. Talvez você olhou ali: não, isso aí vale. Não, ele vale o sangue de Jesus. Ela vale o sangue de Jesus. Ei, você vale o sangue de Jesus. Aquilo que não tinha acesso, Deus deu acesso a você. Você não depende mais de pessoas, queridos. Quantos de nós estamos vivendo no dia de hoje, nos comparando, esperando uma avaliação de homens? Quantos de nós esperamos que os homens digam que eu posso, que eu sou? Quantos de nós saímos de casa e dizendo: eu nunca recebi um elogio? Ei, deixa eu te dizer, o maior elogio veio dos céus dizendo: você tem um valor do sangue carmesim. Quando disserem que você não pode, quando disserem que você não vale, você diz: ei, eu sou filha, eu sou filho. Eu não sei você, mas eu sou filho. Jesus morreu por mim, Jesus deu a vida por mim. Nesse mesmo ambiente, nesse mesmo lugar. Eu quero continuar porque o texto ele não para por aqui. O texto vai dizer que a hora que aquele centurião ele começa a olhar e que os eventos começam a acontecer, os milagres começam a acontecer, as pessoas que estavam mortas começam a ressuscitar. Naquele mesmo momento o centurião olha e diz: olha, eu não sei quanto a vocês, mas esse aí que eu acabei de matar
verdadeiramente é o Filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o mundo não enxerga até certo ponto, mas quando ele começa a ver o sobrenatural, a geografia mudar, o ambiente se mover, eles têm que reconhecer quem é o Deus que você serve, quem é o Jesus que pagou um preço por você. O mundo está olhando dizendo: não tem como, mas as coisas começam a se movimentar ao teu redor. Você não tinha dinheiro, mas do nada apareceu. Você não tinha como, mas do nada surgiu. Você não tinha saúde, mas um dia ele acordou pulando de pé, dizendo glória a Deus. O mundo, ele vai ver na sua vida o que Jesus está movimentando. Aquele centurião, ele não acreditava quem era Deus, até ele começar a ver um terremoto acontecer, até ele começar a ver o céu se escurecer, até ele começar a ver ser ressuscitado pessoas. Deixa eu te dizer, quando os seus sonhos começarem a tomar forma, a serem ressuscitados, quando o movimento dessa terra colocar você em posições que você nem imaginava, quando eles olharem e ver, meu Deus, verdadeiramente na vida dessa pessoa é o Filho de Deus, verdadeiramente na vida dela é o Filho de Deus. Ah, queridos, quantos aqui, improváveis, impossíveis? Olha para esse irmão que está do seu lado aí, ele nem imaginava que um dia está aqui. Dá uma olhada, dá um sorriso para ele, porque ele está olhando agora: meu Deus, eu nunca imaginava eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Eu nunca pensei nem nos meus maiores sonhos estar aqui. Mas sabe o que o mundo lá fora está dizendo? Meu Deus, fulano está na Lagoinha, verdadeiramente o Filho de Deus existe. Ciclano está na Lagoinha, verdadeiramente o mundo vai ter que reconhecer o que Jesus está fazendo na sua vida. Aleluia! Meu Deus. Posso continuar, gente? Meu Deus, eu tenho 3 minutos. Diáconos, tá ok já, hein, tá? Aquele homem, ele olha e ele reconhece quem era o Filho de Deus. Mas nessa noite, nós já falamos que você tem acesso. Nessa noite nós já falamos que é possível você ter uma nova história, que aquilo que estava distante agora está próximo. Sabe o que acontecia naquele tempo? A Bíblia vai dizer que quando esse homem declara essa palavra dizendo verdadeiramente este é o Filho de Deus, há um lapso temporal aqui, porque quando o texto volta no versículo seguinte, ele já está dizendo sobre as mulheres que voltariam ali, que estariam com Jesus, estariam procurando, estariam indo de encontro. E percebam isso, há um silêncio que a Bíblia não narra, mas há um silêncio nesse lugar ensurdecedor, porque nesse silêncio o diabo estava olhando e se perguntando: o que está acontecendo? O diabo nesse momento, nessa atmosfera, olha, presta atenção aqui, não se percam. O diabo está olhando a respeito da sua vida e não está entendendo, dizendo: olha, o que ele está fazendo na Lagoinha Rio Grande? O que ela está fazendo lá? Essa hora ela está num quarto depressiva, chorando. Essa hora era para ele estar se drogando ali, se prostituindo. Essa hora era para ele estar em todos os lugares. Eu não estou entendendo. Eu acabei de derrotar a vida dele, eu acabei de dar uma notícia ruim, eu acabei com os planos dele. E por que ele está nesse lugar? Nesse momento na história da Bíblia há um silêncio,
há trevas, há escuridão, há um terremoto que movimentou todas as coisas. As pessoas correram, as pessoas fugiram. E nesse momento o que paira no ar é um silêncio. Um silêncio em que todos estavam esperando. E agora? E agora? Esse silêncio, ele fala tão alto, porque esse silêncio não fala de uma frustração. Esse silêncio, ele fala tão alto, porque esse silêncio não fala de uma derrota. Esse silêncio se fala tão alto, e ele faz um eco tão grande, porque esse é o silêncio das esperanças dos filhos de Deus, que aguardavam dizendo, e agora? E agora? E agora? E é nesse momento que eu tenho a plena convicção, porque Paulo, no seu ápice de inspiração, ele está escrevendo aos Gálatas, dizendo a respeito de Jesus. E ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele começa a dizer que naquele dia, e eu acredito que é nesse momento, desse silêncio, que ele vai dizer que Jesus, quando estava naquele lugar, ele vai declarar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o seu aguilhão? Ei, Jesus começa a declarar, e Paulo está escrevendo nesse momento. Ai, eu estou todo arrepiado. Não sou Vitor Hugo, mas eu senti o arrepio de Deus aqui nesse lugar. Ei, o mundo achou que você morreu, mas Deus está dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Quem venceu não foi você, mundo. Quem venceu foi eles que estão na Lagoinha Rio Grande. Recebam de Deus, recebam de Deus a vitória. Pastor Rogério, o Rodrigo estava olhando ali dizendo: o plano deu errado. O plano deu errado. Não, porque tudo que o inferno queria era calar os sonhos que Deus tinha para a tua vida. Tudo que o inferno queria era celebrar nesse momento de cruz. Por isso que ele não esperava um silêncio, mas aquele silêncio dizia uma notícia muito maravilhosa: nem a morte, nem a vida, nem a decepção, nem as feridas desse coraçãozinho, nada pode separar o amor de Cristo sobre a tua vida. Ei, se está difícil, nós vamos lembrar de ontem. Intensifica a oração. Se está complicado, o teu Getsemane está fazendo você sangrar. Ei, aguarda só um minutinho. Hebreus vai dizer: porque só um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas a Lagoinha Rio Grande seguirá firme, porque aquele que recuar, Deus não tem prazer nele. Prossiga, avance essa noite. Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu quero compartilhar com muito temor algo que Deus me deu aqui nesse lugar. Porque nós chegamos aqui, quantos? Dizendo: eu nunca vou conseguir. Isso que eles estão vivendo não é para mim. Será impossível. O pastor está falando disso porque ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe os erros que eu cometi. Ele não sabe as decisões ruins que eu já tomei. Ele não tem a minha vida. Ele não sabe onde eu moro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há um Deus que exatamente nesse momento Ele está em pé à direita de um trono. A Bíblia vai dizer que o justo clama, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Sabe qual é o nosso problema?
Porque nós colocamos Deus numa caixinha e comparamos Ele como eu e você. Nós limitamos o poder e a soberania dele. É por isso que nós nos julgamos e dizemos: nunca vai ser para mim. Porque o dia que você entender que um Deus que entregou a vida naquela cruz, Ele assinou um decreto a respeito de você, dizendo: um novo livro, uma nova história, uma nova paz. Se você entendesse que esse Deus que você entrega a sua vida, que você diz que você vai servir, esse Deus está em pé nos céus, acima aqui de Rio Grande. E a Bíblia vai dizer que aonde nós estamos nesse exato momento é aonde Ele descansa os pés dele. Esse mesmo Deus que diz para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Eu já te dei uma ordem, toca nessas águas. Porque para a vida de Moisés o mar vermelho era algo que ele nunca poderia passar, ele nunca chegaria ao outro lado, ele nunca viveria e desfrutaria da terra prometida. E quanto de nós estamos diante de um mar vermelho? Porque esse mar são as consequências de tudo aquilo que nós cometemos. E você olha para frente e diz: é impossível eu ter uma nova história, é impossível eu ter uma nova vida. Isso é para o pastor, isso é para minha irmã, mas para mim não, eu nunca vou viver isso. Mas hoje Deus está te dizendo: por que clamas a mim? Já não te ordenei eu? Josué 1:8. Ser forte e corajoso. Ei, queridos, isso aqui não é frase de caminhão, isso aqui não é frase clichê. Está nos livros que foram desatados, a Bíblia dos reis, dos reis, do Senhor dos senhores. Ele está dizendo a respeito de nós: não te enviei eu, não foi eu que te trouxe até aqui, não fui eu que te sustentei. Ei, ser forte e corajoso. Eu subi aqui dizendo que havia um ambiente de perdão, porque nessa noite nós estamos falando e nós estamos declarando que nós estamos ao pé da cruz. E a cruz leva tudo aquilo que eu não posso pagar. A cruz anula tudo aquilo que eu fiz. Porque a cruz é um pincel de Deus escrevendo uma nova história. A tinta é o sangue do Cordeiro, mas a cruz é um pincel dizendo: ei, qual o seu nome? Começa a dizer agora. Qual o seu nome? Começa a declarar o teu nome. Possa dizer: é Viviane, é Rodrigo. Começa a dizer: o meu nome é esse. Porque agora o pincel de Deus chamado cruz começa a escrever: Rodrigo, Viviane, Letícia, Fabrício, Márcio, Márcia. Ei, eu não sei qual é o teu nome. Começa a dizer: uma nova história eu faço para ele. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você crê nisso? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nesse momento, louvor, pode vir, me ajude aqui. Nesse momento de ceia, a gente vai fazer algo que a gente nunca fez aqui. Eu quero que você cruze o seu braço com essa pessoa que está ao seu lado, porque a ceia está na tua mão. Ei, exército de Cristo, porque hoje nós vamos orar juntos. Nós vamos declarar juntos que nenhuma condenação há sobre a vida de ninguém aqui. Ei, aquele antigo eu ficou no passado. A cruz de Cristo chegou hoje na tua vida, tudo se fez novo. É uma nova história, é uma nova estação, é um novo momento, é um novo de Deus. Se alegre com o Senhor, porque o novo de Deus chegou hoje na tua vida.
Pega esse crente aí com força ali, ó, fala assim: ah, Jesus, ah, Jesus, é hoje, Jesus, é hoje que eu recebo o perdão de Deus, é hoje que eu vivo uma nova criatura, é hoje que eu tenho a minha nova história. Eu vou orar com vocês. E se alguém entrou aqui dizendo que era pecador, verdadeiramente você é. Mas deixa eu te dizer uma notícia: o perdão dos céus está aqui nesse lugar hoje. E aonde Ele está, ninguém sai da mesma forma. Então você entrou de um jeito, mas deixa eu te dizer uma coisa: da mesma forma você não sai. Ei, abraça ele dizendo: ei, você não vai sair da mesma forma. Você não sai igual. Ah, Jesus. Senhor, eu declaro sobre a vida da Lagoinha Rio Grande nessa noite, Senhor, que haja o perdão de Deus sobre este lugar. Espírito Santo, começa a ministrar perdão. Pessoas que cometeram tantos erros, pessoas que falharam tanto, Jesus, pessoas que feriram outras pessoas com palavras, com gestos, com atitudes, pessoas que foram feridas, pessoas, Pai, que viviam uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente contrária, Pai, que está aqui nessa noite. Jesus, sobre essas pessoas agora eu declaro a cruz de Cristo, que eles sejam marcados pelo sangue carmesim do Cordeiro. Comecem a ser purificados agora, comecem a se tornar mais branco como a alva. Ei, Jesus, começa agora a mudar vidas aqui, começa a transformar pessoas aqui nessa noite. Jesus, aqueles que não se achavam dignos, Pai, que nessa noite eles possam ser remidos, possam ser lavados, porque nessa noite nós estamos confessando o nosso pecado, nós estamos confessando quem verdadeiramente nós somos. Jesus, toma a vida de cada um. Nesse momento eu te convido a fazer uma reflexão de quem você era, e você vai começar a dizer: Jesus, eu te entrego. Jesus, eu te entrego. Lava a minha vida por completo, transforma a minha vida por completo. Que essa ceia, esse pão, que esse suco, Jesus, seja um recomeço na minha vida. Não seja apenas um ato, um memorial, mas seja um recomeço na minha vida. Começa agora a dizer: Senhor, eu sou pecador. Começa a orar e dizendo: Jesus, eu errei aqui. Começa a dar nome ao seu pecado. Jesus, eu errei ali. Jesus, eu errei naquele dia. Jesus, eu não consigo ultrapassar isso. Jesus, eu não consigo fazer isso. Ei, começa agora a pedir perdão ao Senhor nessa noite. Direitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Vamos declarar para o Senhor nessa noite. Quem importa é quem crê. Diga para Ele, Lagoinha. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, declare, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É o teu momento, dono dos meus dias. É o teu momento com Jesus. É o teu momento com Jesus.